De quem é essas crianças? Levante a sua mão, amado. Sabe por quê? Você não gerou, mas é do Senhor. Se ela é do Senhor, ela é nossa. Nós precisamos abraçar elas e ter ela para nós. Você sabe por quê? Porque ela faz parte do corpo, ela faz parte da igreja. E muitas vezes nós achamos que as crianças, são crianças, elas ficam lá embaixo, tá bom. Senão elas vão ficar aqui bagunçando mesmo. Elas não tem problema com essas crianças. Então, querido, a criança faz parte do corpo. Amém? Há um único lugar na Bíblia em que Jesus declara algo humano, perfeito, foi a se referir a um grupo de crianças. Sabe aonde? Mateus 21:16, que diz: ouves o que está dizendo? Discípulos perguntando para Jesus. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Jesus também usou as crianças como modelo para entrarmos no reino dos céus. Mateus 18, ele perguntou exatamente isto para os seus discípulos: quem eles achavam que era o maior no reino de Deus? E para responder essa pergunta, Jesus tira uma criança e coloca no meio deles, para que não houvesse dúvida que o modelo apresentado por ele seria uma criança. Então, por que nós devemos ignorar as crianças? Se o próprio Jesus disse que se nós não formos como criança, não entraremos no reino do céu. Nós, como pais, educadores, tias da classinha, nós devemos investir. Investimos aqui na igreja. E o que você investe em casa? Você tem comprado CD, DVD, louvores? Você tem investido isso nas suas crianças, na sua casa? Porque se nós não investirmos em casa, queridos, o que nós vamos estar formando? Lembre-se que Jesus falou que queria o quê? Filhos parecidos com Jesus. E o que será que nós estamos criando para entregar ao Senhor? Porque nós aqui somos pais, mas o Criador é o Senhor. E Ele tem dado as crianças para nós cuidarmos. E nós temos que cuidarmos da melhor forma. Porque um dia o Senhor vai cobrar essa criança de você. O Senhor vai perguntar o porquê e a forma que você criou. Será que está satisfatória? Será que nós temos ensinado o que é certo para as crianças? Nós vamos ler Salmo 127, de 1 a 4. Por favor, abra as Bíblias. Mas antes de lermos, eu queria que você repetisse. Investir nas crianças. Investir nas crianças. Novamente. Investir nas crianças. Investir nas crianças. Amém? Amém? Acharam? Salmo 127, do 1 ao 4. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Amém. Então, queridos, os nossos filhos são como flechas na mão de guerreiros. O que a flecha representa? As flechas são para serem lançadas. E aonde nós estamos lançando as nossas flechas? As flechas são lançadas longe. Pode ser lançada para que o seu filho seja o futuro pastor dessa igreja.
Amém? Amém. Futuros líderes. E o que você está formando? Nós formamos também engenheiros, dentistas, professores, não é isso? Então nós investimos nos nossos filhos para que eles sejam alguém. Então nós estamos investindo nas crianças para ser nossa? Não. Nós estamos investindo para que elas saiam e montem as suas famílias, para que elas possam ensinar os seus filhos futuros. Então é muito importante saber o que nós estamos investindo nas crianças hoje. Amém? Para que isso aconteça, a responsabilidade é de quem? De nós que somos guerreiros, de nós que estamos com as flechas na mão. E para que a flecha acerte o alvo, vocês já viram, né? Os arqueiros, quando eles pegam as flechas, soltam, eles têm que mirar bem, eles têm que ter um equilíbrio nas mãos. Então, queridos, nós também temos que ter equilíbrio para que nós possamos lançar as flechas. E as flechas são nossos filhos. Então, o equilíbrio, eu acho que tem que ser maior. Porque não é apenas uma flecha. São os nossos filhos, as nossas crianças. Então, queridos, quando tem tias lá embaixo, intercedam por elas. Porque não é fácil cuidar dos filhos, né? Nossos filhos, que são filhos delas quando vão lá para baixo. Então, quando vocês estiverem aqui no começo, orem, fale para o Senhor o trabalho que elas têm lá embaixo. Porque é muito importante que as crianças vão receber. Porque elas têm que receber de Deus. Para que elas possam crescer saudável, para que elas possam receber de Deus e com isso colocar dentro das casas, dentro das nossas casas. Amém? Quando adultos, nós não podemos decidir pelos nossos filhos, porque eles vão ter liberdade, mas nós temos que investir neles hoje, para que eles façam a melhor escolha futuramente. O verdadeiro pai é aquele que gera, cria, educa, inspira confiança, provê, protege, abençoa e ama. O verdadeiro pai é aquele que gera, cria, educa, inspira confiança, provê, protege, abençoa e ama. Será que você está todo nessas qualificações? Será que você tem provido, educado? Será que você, pai e mãe, tem inspirado confiança? Há uma estatística que diz que quando a paternidade e a maternidade é inaugurada, né, quando se tem o primeiro filho, 80% dos pais não estão preparados. Amém? É verdade? Então, por isso que é difícil criar filho. Quando nós vamos formar um engenheiro, são acho que é 5 anos. 5 anos. Quando vai formar um médico, são 5 anos de faculdade. 6. Então são 6. Vai formar um professor. Vai formar tudo que você for formar na profissão, tem anos de faculdade. Agora pensa que para ter filhos, você não estuda. Você não faz nada, você não pensa. Tem muitos que têm filhos e nem pensam. Meu Deus, ele vai chorar, vou ter que levantar de madrugada. Não estou assustando vocês não, viu, mães futuras? Mas é verdade. Então, vou levantar de madrugada, eu vou cuidar dessa criança. Meu Deus, será que eu tenho estrutura para isso? Quando ela estiver com cólica, quando ela estiver maiorzinha, que eu falar, vem aqui e ela não vier, como é que eu vou educar? Como eu vou educar adolescente, né, que chamam de aborrecente, mas em nome de Jesus nós não podemos falar isso com os nossos filhos. Eles são adolescentes, estão passando por uma fase de modificação, está modificando, saindo de criança para jovem. E eu me lembro bem, eu não sei, eu não tive muito problema, a gente via dificuldade, mas eu acho que hoje em dia, porque nós damos tantas coisas para os nossos filhos, eles acham dificuldades para passar da fase de criança para adolescente. Quando a gente não tem nada, que é dificuldade, que é aquela que a gente tem um brinquedinho, um carrinho de rolemã, né, que a gente brincava de roda, que eu acho que as crianças nem sabem mais brincar de roda.
né? A gente brincava de algumas coisinhas assim que a gente fazia. Eu lembro meus irmãos fazendo carrinho de lata de óleo, né? Brincava com aqueles negocinhos de pôr no pé, de soldadinho, e ficava andando em cima das latas. As crianças não brincam mais com isso, gente. E elas têm maior dificuldade de sair da fase de criança para adolescente. Isso depende de nós. Depende de disciplina. Porque a criança, ela sai da fase de criança para adolescente, e a disciplina é o pior problema que a gente tem. Por quê? Porque quando ela é criança, muitas vezes a gente não ensina, não pode educar, não pode, bater. Hoje, se você pegar, bater não pode. Mas a polícia pode. Então, querido, se você não educa seu filho agora, a polícia pode bater, porque educar não vai. Porque o nosso sistema de hoje do mundo aí, eles só batem, eles não educam. Em Provérbios 13:24 diz: o que retém a sua vara a seu filho, mas o ventre dos ímpios terá necessidade de alguns. Já me perguntaram como disciplinar meu filho, por exemplo. Quando meus filhos eram pequenos, perguntavam: nossa, como que você usa esse modelo? Como é educar? Quando que começa a educar? Sabe quando, querido? Da hora que nasce. Porque quando ele começa a revelar a natureza pecaminosa, que todos nós nascemos do pecado. Então, o teu filho lindo, maravilhoso, tipinho assim, pequenininho, igual da Carol, né, Carol? Tão pequenininha, tão princesinha, mas logo vai, você vai chamar, vai falar alguma coisa, vai se esticar, pequenininho, já faz uma criação. Eu vejo meu netinho lá, já faz uma criação, não tem nem um aninho. Por que será, né? Porque tem a natureza pecaminosa. Então está escrito na Bíblia: não afaste a vara de disciplina dos teus filhos, a fim de livrá-los, a alma deles do inferno. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Repita comigo: castiga o teu filho enquanto há esperança. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Então eu vou bater muito. Porque você não conhece aquela criança que eu tenho em casa, não é isso, irmão? Não é isso? Mas é assim. Mas não te exceda ao ponto de matá-lo, a ponto de marcar. Porque tem pais que pega a cinta, pega qualquer coisa que está na mão e joga nos filhos. Não é assim que você vai educar. Você vai criar uma criança totalmente revoltada e violenta. Certo? Então você tem que criar seu filho como? Corta o que ele gosta, diz não para ele. É assim que você tem que fazer. E a varinha é uma varinha bem fininha. Dá uma varinha, vai virar as pernas uma varinha daquela, gente. Como arde. E o bumbum não foi feito só para enfeitar o corpo. Para levar umas palmadinhas de vez em quando é bom. Eu já vi mãe dizer assim: nunca dei uma palmadinha pro meu filho. Eu não acredito que aquela criança seja santa. Eu não acredito que aquela criança nunca mereceu uma palmada. Então, querido, eu não estou dizendo para você bater no seu filho. Estou dizendo para você educar o seu filho. Porque aqui na classinha, a gente cuida da parte espiritual. O seu filho tem que vir educado de casa. Porque tem criança que lá na classinha peita as tias mesmo e falam para as tias que não vai fazer, que não vai pedir perdão, que não vai. E não é assim. Então, se a gente não sabe educar os nossos filhos em casa, o que acontece? Eles nos envergonham. Eu vejo alguns pais, né? Meu Deus, esse menino me mata de vergonha. Ué, você não educou? Né? E quando você educa de verdade, a criança fica educada. A criança fica educada. Não adianta dizer: mas você não conhece. Né? Aí o que está acontecendo? Sem disciplina, gera-se delinquentes. Porque quando eu falo para você disciplinar, é disciplinar com amor.
Você tem que disciplinar as crianças com amor. Sem disciplina você gera delinquentes. Talvez aqui, esse é o grande problema com as crianças. Sabe por quê? Quem está criando seus filhos? Será que você tem tempo de educar eles? Será que quem educa não é os avós? A gente fala avós, né? Agora eu sou vó, né? Eu entro nesse rol aqui. Mas educar os avós, ele tem que ter entendimento que não pode ultrapassar o que a mãe está falando. Se a mãe está dizendo que não, os avós têm que saber que não. Porque a gente, antes de dar uma palmada no nosso filho ou no nosso neto, a gente pensa, meu Deus, ele não é meu filho, é meu neto, então o amor é dobrado. O amor é dobrado. Mas eu não posso passar por cima que a minha nora vai falar. Eu tenho que saber educar ele, sim. Eu tenho que saber dizer não. Mesmo que eu abrace, beije mais que fale não, porque quem vai criar não sou eu, né? Agora, quando os avós criam, porque muita gente tem filhos, leva os filhos para casa. Ah, não, minha mãe vai cuidar. Eu vou casar, vou ter filho, minha mãe vai cuidar. Gente, mudou todo o conceito. Então, hoje precisa realmente se trabalhar mais, que a vida está mais difícil. Mas você tem que saber, mãe, você tem que chamar a mãe. Mãe, você vai cuidar dele para mim? Mãe, só que é assim. Ele não vai poder fazer isso, nem isso. Você conversa com a sua mãe. Mas não, você joga lá. Só pega ele à noite, né? Então, com o avô, com o tio, com a TV, com os videogames, com a internet. Tem muita criança sendo cuidada pela internet. Tem muita criança sendo educada pelo videogame. Então, por isso acontece muitas desgraceiras, como estão acontecendo aí. Então, a internet é que está mais criando filho hoje em dia. A disciplina, não há disciplina desse jeito. Então, se não tem disciplina, não tem limites. Não tem acompanhamento. Criança que grita com a mãe, com o pai. Às vezes o pai é mais duro, né? Os pais, às vezes, eles falam assim, quase não vê as crianças, também chega. A mãe também trabalha, chega, só que vai fazer a janta, vai fazer o almoço. Sai daqui, menino, liga a televisão. Eu vi uma mãe dizer que meu filho me dá trabalho. De noite eu ligo lá a televisão no Ratinho, ele fica lá assistindo. Tem que dar um Marcelo Rezende, né? Hoje ainda tem Discovery Kids, né? Que as mães deixam. Mas assistam também o Discovery Kids, viu? Porque naqueles desenhos estão muito incutidos coisas ruins para suas crianças. Aí você deixa lá a criança. E outra coisa, as mães chegam tarde e falam, ai meu Deus, não dá nem para bater, né? Eu chego, vou fazer janta, vou e grita. Ah, meu Deus, para menino, para com isso. Só grita. Os vizinhos escutam. Falam, meu Deus, e são crentes. Então, queridos, mães e pais, cuidado, que ao teu redor tem pessoas olhando vocês. Aí depois vocês com a cara limpa, eu tô te convidando para você ir lá na minha célula é uma benção. Aí ele fala assim, eu, hein? Para ser crente igual essas aí, que grita com os pais desse jeito, com os filhos desse jeito, eu não quero ser. Então, seu testemunho como mãe e como pai é muito importante. É importante lá fora. É importante para a tua criança, porque lá na salinha, ela diz o que você faz com ela. Tá? Se você grita, se você xinga, não, minha mãe me xinga. Eu falo, meu Deus, como? Como pode? Está na igreja, está ouvindo a palavra e xinga. Mas é porque você não conhece. Não conheço. Mas quem conhece é você, quem criou é você. Então você tem que saber educar. Quando a criança, você chega em casa, a criança fez errado, tem que corrigir. Mãe, o que ela fez durante o dia? Tia, só não dá para perguntar para a TV nem para a internet. Não dá para perguntar como que ela criou seu filho. Mas você nem precisa perguntar, que você vai saber. Então, queridos, preste atenção. O que você tem que fazer é educar. Tem umas mães que falam, só Deus. Aí Deus fala assim, eu acho, né? Eu penso, Deus fala, meu Deus, eu não vou fazer. Que eu saiba, Deus é o Deus do impossível. E o que é possível para você fazer é você que tem que fazer. E depois ele vai te cobrar.
Porque Ele está olhando para você. Então, querido, nós estamos criando crianças. Nós não estamos criando animal, nem objetos. Então, se você até hoje falava com seus filhos assim, aprendam que de hoje em diante vai mudar as coisas. Amém? Quem quer mudança na sua casa? Na sua vida, nos seus filhos? Porque, gente, tem crianças que são insuportáveis. Por que será? Porque não são educadas. Não são educadas. Tem mais que só grita, né? Xinga, grita. A Bíblia diz: cria os teus filhos na disciplina. Os teus filhos, cria eles enquanto há esperança. E Provérbios 29:15 diz: criança sem disciplina não aprende a controlar sua própria vontade. Aí envergonha o pai, a mãe, a família. Entendeu, queridos? E se você não ensinar, eles não vão controlar a sua vontade. Quem já apreciou cenas horríveis no shopping, no mercado, na casa da amiga lá que você vai tomar um chazinho, você leva seu filho derruba tudo. Sabe por quê, querido? Porque na sua casa você tira do lugar aquilo que você tem que dizer que não mexa. Ah não, ele vai quebrar isso aqui. Claro, né? Você não vai deixar um quadro de vidro bem assim, se a criança tocar o dedo vai cair. Mas não tira o CD. Não desde pequenininho. 1 aninho não pode. Ele já sabe fazer assim, ó. Meu netinho já sabe dizer assim, ó, que não. Mas ele não sabe o que é não. Então, se você não ensina seu filho, você tira as coisas. Você tira as coisas do lugar. Você não está educando. Porque quando ele chegar na casa do seu amigo, do seu irmão, ele vai simplesmente destruir. Tem muita gente que fala assim: nossa, eu não suporto quando aquele meu sobrinho vem na minha casa. Jesus, como ele quebra tudo. Por que será? Porque na sua casa não deve ter nada exposto fácil para ele pegar. Então a criança tem que aprender. Eu, graças a Deus, não tive problema com os meus filhos. Porque eu nunca tirava nada do lugar. A não ser uma coisa de vidro que quebrasse. Aí é diferente. Você também não vai arriscar, né? Tem que ser prudente. Prudência, né? Tem que ter prudência. Disciplina o teu filho enquanto há esperança. Repita comigo. Disciplina o teu filho. Disciplina o meu filho enquanto há esperança. É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que disciplinar a criança. Amém? Quem é que tem mandado em sua casa? Quem tem mandado na sua casa? Muitos pais têm vivido crise de autoridade. Hoje, quem manda dentro da casa da gente é os adolescentes. Nossa, adolescente está grande, né? Criança de 10, de 9, de 8, de 7, de 6, de 5 e de 2, de 3 e de 1. Tem criança de 1 ano que manda nos pais em casa. Né? Ah, eu não posso ir na célula, não posso ir na igreja porque meu filho não deixa, não fica quieto. Eu sei que criança de 1 ano, 2 aninhos é mais difícil, gente. Mas se você não levar ela na célula, ela não vai aprender. Então, quem está mandando na sua casa? Quem é? É os seus filhos ou é você? Tem muitos pais que não estão nem aí para saber quem está mandando. Quem fala mais alto é a mulher, é ela que manda, é ela que faz. Ah, deixa ela que faz, ela que manda mesmo. Ela gosta de ser mandona. Mulher, é uma palavra meio difícil, mas ponha-se no seu lugar. Sabe qual é o seu lugar? De criar seu filho, mas sabendo que seu esposo é o cabeça. Homens, não sejam moles, porque na realidade são homens moles. É a realidade que acontece. Não vou chamar de banana, não, fica chato. Mas tem muitos homens que não falam uma palavra. Ai, cria aí, vai. Ih, meu Deus, eu quero assistir televisão, eu quero... Isso quando as crianças que não mandam lá no controle remoto. Você não pode assistir um jornal, porque o seu filho não gosta. Ah,
não, meu filho tem que ficar quieto. Sabe o que eu vou fazer? Vou parar no desenho, porque ele fica quieto. Você não assistiu o seu jornal. Ah, não, tem muita coisa, mas muita coisa que você precisa saber. Onde você anda se comenta, onde você trabalha se comenta das coisas que estão acontecendo. E nós somos crentes, não somos besta. Nós precisamos saber das coisas que estão acontecendo aí fora, para que nós possamos proteger os nossos filhos. Amém? Então, crianças protegidas pelos pais. Então, querido, como que você fala com seus filhos? Muitas vezes vocês falam com seus filhos o quê? Eu vou. Vocês estão aprendendo o que na igreja? As palavras que vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo a ser crianças educadas, a ser isso, ser aquilo, mas vocês não estão pondo em prática. Então, nem adianta mais ir para a igreja. Será que vocês têm falado dessa forma com seus filhos? Ou vocês têm que falar, olha, vocês estão aprendendo lá na igreja, vão pôr em prática. Ou será que vocês não têm exemplo para falar isso para os seus filhos? Então, queridos, nós temos que dar exemplo. E nós não devemos falar para os nossos filhos, tudo foi falado na igreja, vocês não estão aprendendo, então nem adianta ir mais. Sabe por quê? Que vai chegar uma hora que seus filhos não vão querer vir mais para a igreja. Em vez de vocês trazerem ele para vocês estão jogando eles fora. Glória a Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. Muitos falam, meu Deus, não sei porquê. Você está indo na igreja e não está vendo, não está fazendo. Vai na célula e não está aprendendo. Então, queridos, ouça o que seus filhos fazem, ou ouça o que seus filhos dizem e responda à altura que eles possam estar aqui. As palavras, ela tanto abençoa como amaldiçoa. Vou fazer uma pergunta. Quem tem assim? Eu quero que vocês sejam sinceros. Ah, mas meu filho está muito danado. Quem tem falado isso, já falou? Ninguém falou, eu não acredito. Porque eu já falei, agora eu não falo mais. Quem fala assim? Nossa, que criança danada. Muita gente fala? Não fala? Nossa, que danadinho. É pequenininho, mas já é danadinho. Vocês sabem o que significa a palavra danado? Eu vou falar para vocês o que significa a palavra danado. Danado significa condenado ao inferno. Isso não está na Bíblia não, viu, querido? Isso está lá no Aurélio. Lá no Aurélio. Eu fui lá, procurei para confirmar com vocês. Então, cada vez que vocês falam danado, danadinho, meu Deus do céu, você está falando que seu filho está condenado ao inferno. Como que eles vão ser bons? Como que eles vão ser exemplo? Então, amados, nunca mais. Eu quero falar, vou repetir de novo. Danado significa condenado ao inferno. Então nunca mais você repita essa palavra. Se você for falar misericórdia, está quebrado em nome de Jesus. Repreenda. Por quê? Porque é uma palavra muito maldita. Você está destinando o seu filho ao inferno. Depois você vai orar, vai fazer muitas coisas. Falar, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu oro, eu jejum pelo meu filho e ele continua desse jeito. Mas você continua chamando ele de danado. Continua levando ele, condenando ele ao inferno. Sua mãe manda, o pai é ausente na educação. Queridos, pai e mãe tem que ser presentes. Você sente e conversa. Teu filho fez, teu filho não. Nossos filhos. Então, converse com seu filho, sente, fale com ele, desde pequenininho. Pai e mãe tem que educar juntos. Filhos não foram feitos sozinhos. Filho só se faz a dois. Então a dois se educa, a dois se ensina. Então, queridos, se hoje nós não fazemos isso, vamos estar pondo em prática. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou falar algum aqui, eu só falei o que as crianças fazem. Benefícios da disciplina. A disciplina desenvolve respeito e autoridade. Se você quer ter respeito e autoridade, você tem que ter disciplina. A disciplina não é só, nós temos que ter disciplina em tudo. Nós temos disciplina no trabalho, nos nossos horários, na igreja. Então nós também temos que ter disciplina com nossos filhos.
A disciplina cria bons hábitos. E dentro de casa, é dentro de casa que nossos filhos aprendem os bons hábitos. Como sentar à mesa, como se comportar na casa dos outros, como se comportar na rua, na escola, em lugar público. Né? Nós já falamos sobre isso. A disciplina ajuda a manter o senso de responsabilidade. Disciplina, repitam. Disciplina, responsabilidade. Disciplina, responsabilidade. Amém. Então, se a criança tem responsabilidade, ou adolescente, tem hora para sair, hora para chegar. E saber quem manda é o pai. Tem que pedir se pode ou não. Tem criança, meninas de 10, 12, 15 anos que não. Por quê, querido? Depois que chega o 18, aí fica difícil. É o que você ensinou que ele vai fazer aos 18. Mas ele tem livre-arbítrio. Muitas vezes você ensinou certo, chega aos 18 anos, eles criam asa, acham que sabe, vai lá na frente, quebra a cara, aí lembra, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou isso, e eu não segui. Então, para que tenha disciplina, tem que ter responsabilidades. Filhos e filhas têm que ter deveres, compromisso e limites. Através da disciplina que a criança vão aprender a ser responsável, manter em ordem. Através da disciplina, o caráter é edificado. Já falei sobre quem manda na sua casa. E você deixa o que entra na sua casa? Muitos adolescentes, eles ficam maiores, começam a namorar, né? Uma pergunta que eu vou fazer, né? Você deixaria alguém pegar a sua casa e usar? Falar, eu não tenho dinheiro para ir no motel. Um amigo de vocês. Eu quero usar a casa de vocês para mim estar junto com a minha namorada. Quem deixaria? Ninguém deixaria? Mas você deixa seu filho dormir lá no quarto com a namorada que vem da rua ou vice-versa. Você deixa entrar coisas pornográficas, porque eu não vou rasgar não, né? Ele não está indo na igreja, mas não vou rasgar não, né? Porque eu vou assustar ele, pode ser que ele não goste. Mas você, queridos, pense que a sua casa, o seu lar é santificado. É um lugar de santidade. A sua cama é sua, da sua esposa, em santidade. Então, se o seu filho traz, se ele é desobediente, lá fora, querido. Pense que você manda em si, lá fora. A minha casa, não. Aqui quem manda é eu e seu pai, ou vice-versa, seu pai e eu. Seu pai e eu, é melhor. Né? É o pai que manda e a mãe junto. Mas é o pai. Muitos não mandam. Então eu acho que de hoje em diante tem muitos pais que precisam começar a mandar. Amém? Mas, que exemplo você está dando? Como está seu casamento? Falar de exemplo para filho, porque para disciplinar você precisa dar exemplo. Que exemplo você tem dado? Como está o seu casamento? Quando os filhos olham para o relacionamento dos seus pais, muitos dizem, eu não aguento mais ver meus pais brigarem. Estou a ponto de pedir para eles se separarem. Irmãos, nós ouvimos isso na salinha, viu? Por que será? O casamento é a espinha dorsal de uma família. Nada gera mais insegurança nos filhos quando eles veem os pais, quando eles não veem o pai em harmonia. Não tem respeito um com o outro. Respeito gera respeito. Repitam comigo. Respeito gera respeito. Irmãos, muitas vezes vocês podem olhar, perguntar para uma família. Tá legal, tá com um casamento bom. Me ajuda, o que eu faço para o meu casamento ficar bom? Ou o curso de casais, né? Quantos casais fizeram o curso aqui? Baixa o braço. Quantos não fizeram? Só 3? 4? Então, queridos, todos precisam fazer. Então, no próximo curso, vá, porque você vai aprender também a criar seus filhos. Mudar de atitude com seus filhos. Amém.
Respeito gera respeito. Como que os filhos vão respeitar a casa onde ninguém diz obrigado, por favor, com licença? Pega aqui, querida. Amor, pega pra mim, por favor, um copo de água. Mas as palavras vocês não usam. Ah, pega lá pra mim. Faz isso pra mim. Ninguém pede, por favor. Irmãos, eu me lembro, desde quando eu cresci de pequenininha, tinha 2 quadros na parede da minha mãe. Eu vou falar de um que vai falar de família, né? Então, tinha os quadros lá e a gente foi crescendo e lendo aqueles quadros. Fala assim: palavras que nada custam, mas valem muito. Palavras que nada custam, mas valem muito. É o que está no quadro, irmão. Não é para repetir. Então, palavras que nada custam. Falavam assim: palavras que nada custam, mas valem muito. Por favor, com licença, muito obrigada. Bom dia, boa tarde e boa noite. Acompanhadas de um sorriso aumenta de valor. Gente, eu cresci com esse quadro na parede. Eu podia ser diferente? Porque aquilo a gente lia. Eu fui relembrar o quadro, eu me lembrava, mas lá nas fotos, quando eu tinha 18 anos, tem a minha foto lá no bolo de 18 anos e o quadro está assim. Sabe quando foi tirado o quadro? Eu tinha 19 anos quando foi tirado o quadro, porque nós mudamos de São Paulo para Salvador, que acho que até hoje estaria lá. Então nós crescemos aprendendo palavras que nada custam, mas valem muito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, com licença, muito obrigado. Acompanhados de sorriso aumentando o valor. Isso são valores, amados. Valores que as pessoas não têm mais hoje em dia. Ninguém pede licença, ninguém entra na condução da bom dia. Né? Eu faço questão, entro no ônibus, bom dia, motorista. Se eu entrar na parte da frente. Né? Bom dia. Hoje, o pessoal dorme, mulher grávida, velho, causa sono. Porque as pessoas fecham o olho, sentam no lugar dos velhos, dos idosos, fica lá. Ó. Finge e não levanta. Então, velho, criança, mulheres grávidas causa sono. Então, se as pessoas aprendessem essa educação em casa, elas fariam o quê? Levando para a rua, levando para as escolas, levando para as igrejas. Então, queridos, nós temos os nossos pequenininhos agora. Então, nós temos que educá-los. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está aprendendo de Deus? Amém. Respeito gera respeito. Se não respeitarmos as dores dos nossos filhos, o sentimento dos nossos filhos, como é que eles vão respeitar na gente? Pais precisam respeitar as emoções dos seus filhos. Os pais que desqualificam as emoções dos filhos, os filhos não crescem emocionalmente saudável. O que você constrói no relacionamento de amizade? Relacionamento vem antes de regras. Então, se você quer ditar uma regra na sua casa, querido, primeiro tenha relacionamento com seu filho. Primeiro ame, abrace, beije. Aí você pode educar. Se você não faz isso, você não pode pôr regra, porque você vai ser chocalha na boca dele. Não vai ter respeito. Conversa. Aí você obtém o respeito. Porque se você tem regras sem relacionamento, você não tem o respeito. Construa uma relação de amizade. Toda relação tem que ter equilíbrio, né? Temos que ser leão protetor, que impõe limites, mas o coração de cordeiro, que abraça, que pega no colo, que beija, que sai com eles. Diga, os filhos aprendem mais com exemplo. Repita. Os filhos aprendem mais com exemplo. Feliz é o filho que pega o pai orando, lendo a Bíblia, sendo amável com a esposa. Então, se o seu filho vê você orando, lendo a Bíblia, sendo amável com a sua esposa, ele não pode ser diferente, querido. Ele não vai ser diferente. Ele vai aprender.
Os filhos estão mais perto de você por aquilo que estão enxergando de devoção, comprometimento. Não economize carinho, afeto, toques. Não economize toques. Pessoas que são frequentemente abraçadas de formas significativas, sua alma empobrece. Insignificativa, né? Definha, adoece, porque elas não são abraçadas. A psicologia diz que precisamos de 5 abraços por dia para manter a nossa saúde emocional. Há um livro que diz que precisamos pelo menos 12 toques significativos por dia para vivermos bem. Hoje, será que você já deu um beijo na sua esposa? Disse que amava? Falou isso com seu filho? Um aperto firme. Tem gente que aperta a mão com medo. Tem gente que dá abraço com medo. Assim. Gente, abrace. Sabe a Jade? Cadê a Jade? A Jade. Quem já sentiu o abraço da Jade? É bom? Aê! Tá vendo? Gera exemplo isso. Salve de palmas. Sabe por quê, querido? Ela abraça gostoso. Né? Não estou dizendo que vocês não abraçam. Eu só dei um exemplo da Jade porque o abraço da Jade é marcante. Por que será? Porque ela tem amor. Não acredito que ela finge todo domingo ela finge. Não é. É porque é de dentro para fora. Então quando você abraça o irmão, você faz isso. Você abraça, você passa algo para ele. Então vamos fazer um exercício agora. Nos mobilizarmos para fazer o exercício. Pelo menos não dá para ser 5. É 5, mas não dá, o tempo não dá. 3 pessoas. Abrace ela. Abençoe em nome de Jesus. Deus está curando. Diga para ela que Deus está curando nessa noite. Está restaurando e está libertando. 3 pessoas. Só 3. Amém? Abraço bom, hein? Abraço bom. Amém? Só 3. Só 3. Só 3. Deu a conta já. Vamos sentar. Só amanhã agora. Amém. Amém. 3 abraços só, querido. 3 abraços. Todos nós precisamos dessa palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica? Eu te amo. Essa palavrinha. Se alguém diz que não precisa, tá morto. Esqueceram de enterrar ainda. Então, todos nós precisamos dessa palavrinha mágica. Eu te amo. Então, querido, o seu filho precisa ouvir isso. O seu filho precisa ouvir isso. Quanto tempo você não tem dito para ele? Quanto tempo faz que você não tem dito que pro seu filho que o ama? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não abraça o seu filho? Não beija, né? Você criou uma barreira. E a barreira que ele tem que ser ultrapassada. Se você há tempos que não dá um beijo, um abraço, todo dia exercite. Porque meus filhos quando chegam, beija eu, beija ele. Quando sai, beija, gente. Pode estar até zangado, mas chega, beija. Porque isso foi exercitado. Isso foi exercitado. Né? Muitas vezes falam, meu Deus, faz um tempinho que eu não digo que eu te amo. Né? Então nós precisamos dizer, eu te amo. Alguém aqui não precisa dessa palavra? Amém, estão todos vivos. Amém, amém. Então, querido, eu gostaria que você ficasse de pé agora.
Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Nós vamos estar orando agora, pedindo perdão a Deus por palavras ditas, por coisas que vocês deixaram de fazer para os seus filhos. Então, que agora em diante, querido, que haja mudança no coração de vocês, né? Que hoje talvez, com essa mudança, o Senhor vai estar curando a sua casa, curando a sua família. Amém? Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados. Amém? Então feche os seus olhos. Peça perdão. Nós vamos estar todos orando juntos. Tá? Por coisas que vocês fizeram. Se os seus filhos estão grandes, adultos, querido, vá a Ele e peça perdão. Peça perdão por coisas que você disse, por palavras que você disse. Amém? Amém. Então peça perdão agora, querido. Amém? Vamos estar orando. Amém, irmãos. É muito sério essa palavra. Talvez seja tão séria que a gente não entende a dimensão, a profundidade dessas coisas. Mas tudo tem um princípio de Deus. Porque Deus, quando Ele constituiu a família lá no Jardim do Éden, que Ele fez o homem ter um profundo sono, que foi Adão, ali Ele instituiu naquele momento o desejo do coração da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, de nós sermos constituídos família de Deus. E família é isso, é nós aprendermos todos os dias uns com os outros, e de uma forma bem prática e objetiva, ou seja, posicionamento. Nós como pais, como educadores, como mães, precisamos nos posicionar diante do que o mundo tem oferecido, do lixo de Satanás para nossas crianças. E nós precisamos nos posicionar dentro do nosso lar, nos locais onde nós passamos, ensinando os projetos e os propósitos que Deus tem para o lar e para a família. Amém? Feche os seus olhos. E agora é você, Deus. Peça perdão a Deus pela a falta do conhecimento. Talvez você não teve até agora esse momento de como você ensinar o seu filho, ensinar a sua filha, educá-los na maneira que deve ser. Então, Deus, Pai, nessa hora, Jesus, nós queremos nos colocar, Senhor, diante do Senhor, Pai, como igreja, Senhor, te pedindo perdão, Deus, porque nós não aprendemos, nós não entendemos, nós não conhecemos, Pai, os teus projetos para as nossas famílias, Pai. Por isso, Deus, nos perdoa por essa ignorância, Pai. Nos traz a luz da tua verdade, Deus, para entendermos esses projetos do céu em nossas vidas, Pai. Por isso, nessa hora, Deus, nós queremos te pedir, como igreja, como família, Pai, como pai, como mãe, como educadores, Deus, te pedir perdão, Senhor, que até aqui, Senhor, nós temos vivido e temos feito, Deus, de maneira, de forma que talvez, Deus, não tenha agradado o teu coração, Pai. Por isso, Senhor, nessa hora, Pai, nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que é nosso intercessor, que é aquele que pede, que intercede ao Pai por nós. Nessa hora nós queremos te pedir, bendito Espírito Santo, nós te pedimos, intercede ao Pai pelas nossas vidas, intercede ao Pai pelos nossos filhos, intercede ao Pai pelos nossos lares, Deus. Senhor, onde Satanás tem achado guarida, talvez pelas nossas falhas, Pai, pela nossa falta de conhecimento da tua verdade, Deus. Por isso, Senhor, nós te pedimos, vem com a tua proteção, vem com a tua misericórdia, vem com o teu sangue, guardando os nossos lares, guardando as nossas casas, as nossas famílias, Deus, livrando os nossos filhos do laço das drogas, livrando os nossos filhos do laço, Deus, da prostituição, livrando os nossos filhos do lado do assassinato, do crime, Deus. Nos livra, Pai, nos guarda os nossos filhos da homossexualidade, Pai. Nos protege, Deus. Protege os nossos lares, protege as nossas crianças, Pai. Em nome de Jesus, que a tua mão poderosa, que o teu sangue poderoso, Deus, nessa noite, Pai, venha sobre os nossos lares, venha sobre as nossas cabeças, Pai, sobre os nossos corações, que os nossos lares, Deus, se até hoje nunca foi, que a partir de hoje, Deus, passe a ser o teu altar, possa ser, Deus, o teu lugar do repouso, da graça, do teu amor, da tua paz, do teu Espírito em nossos lares, Pai. Senhor, expulsa dos nossos lares, expulsa dos nossos corações
Expulsa das nossas famílias, Deus, a gritaria, a discórdia, a dissensão, a facção, Deus. Deus, tudo que não vem do Senhor, Deus, expulsa, Deus. Tira do nosso lar, tira da nossa família, do nosso meio, Deus. Por isso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Deus, a sermos pais, mães, que realmente, Deus, age conforme a tua vontade, conforme os teus projetos para as nossas vidas, para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Amém? Se você crê nisso, dê uma salva de palmas linda para o nosso Pai, para o nosso Senhor, em nome de Jesus. Aqui estão as nossas famílias. Amém?